Eu já estou utilizando o Galaxy Watch 6 Classic há quase um ano e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é em relação ao design. E ele é de longe, para mim, o smartwatch mais bonito que a Samsung já fez. A gente tem o Galaxy Watch 4 Classic, que tem um estilo clássico como esse, porém as bordas elas são mais grossas. No caso do Galaxy Watch 6 Classic, as bordas são mais finas e a tela é maior. Então ficou um aparelho mais refinado, tornando ele para mim o smartwatch mais bonito. E por incrível que pareça, por onde eu andava esse relógio chamava atenção. Muitos amigos e pessoas perguntavam qual relógio era esse, justamente porque chamava muita atenção. Principalmente o prata, que termina muito mais parecendo um relógio convencional. Porém, uma coisa que eu não gostei muito no Galaxy Watch 6 Classic é em relação ao conforto. Para utilizar no dia a dia, ele termina sendo um smartwatch confortável, porém, por exemplo, para dormir, ele não é smartwatch confortável. O mais confortável, no caso, seria o Galaxy Watch 6 normal, a versão normal do relógio. E aí muita gente vai me perguntar por que que você dorme com o relógio, por que você dormiria com o relógio? Porque ele tem um monitoramento de sono e para isso eu preciso estar com o relógio no pulso. Então para dormir termina ficando um pouco desconfortável, justamente porque ele é um aparelho pesado e um pouco robusto. E o desconforto para mim não é somente em relação a dormir com o smartwatch, também é em relação aos exercícios. Quando eu estou fazendo uma caminhada ou até mesmo uma corrida, o relógio meio que pesa no pulso. Eu sinto um certo desconforto no pulso, justamente por ele ser um aparelho que é relativamente pesado. E não só isso, fica parecendo que com o suor ele vai estragar. Eu creio que é mais impressão minha, porque ele não estragaria tão fácil com o suor, mas a pulseira que vem com ele, como é uma pulseira híbrida de couro e silicone, termina dando uma certa insegurança em terminar estragando. Então, quando eu faço exercícios, eu termino trocando a pulseira dele para uma pulseira que seja só silicone, porque eu tenho medo de estragar essa pulseira original que veio com ele. O material dessa pulseira é muito bom, com certeza resistiria a suor e a condições adversas, mas é um receio que eu terminei tendo. E assim, essa pulseira é muito confortável, esse encaixe novo que apareceu no Galaxy Watch 6 termina facilitando muito colocar e remover a pulseira, ao invés de ser aquele pino que eu tinha que ter unha para eu poder mover o pino e tirar a pulseira. Agora ficou bem mais fácil com esse botão. Eu falei que ele termina sendo um pouco pesado para poder fazer exercícios, não é um pesado tão grande, é um pesado que incomoda um pouco, você sente o relógio no pulso, seria isso. Não é que ele seja extremamente pesado e o incômodo não é tão grande quanto parece que eu falei, mas é algo que terminava incomodando. E já que eu falei de exercício, para poder fazer exercício, ele tem uma captação boa dos exercícios e ele tem tido um desempenho bom. E é aí que tá, vou definir esse bom. Ele consegue gravar as métricas baseadas no que eu fiz, nos passos que eu dei, os batimentos cardíacos, só que eu percebo que ele dá algumas engasgadas. O que seriam essas engasgadas? Vou fazer alguma função, ele demora um pouco para executar essa função. Então no início do exercício ele não inicia instantaneamente, quando eu vou encerrar o exercício ele demora um pouquinho para poder aparecer os resultados. Isso é questão de segundos, mas que para a experiência de utilizar termina sendo um incômodo. Uma das coisas também que são relativas ao desempenho, às vezes eu vou ativar o modo sono e ele termina demorando um pouco para carregar o modo sono. Então tem algumas coisas que em relação ao desempenho termina dando uma engasgada, uma travada. Ele não chegou a travar 100% comigo, mas ele não tem uma fluidez, essa é a questão. Ele não é um aparelho tão fluido, ele vai meio que pensar um pouquinho antes de executar a tarefa que você solicitou. Sobre a resistência dele, vou ser bem sincero que eu me surpreendi muito. No começo eu utilizei um bumper de proteção porque eu tava com muito medo de ele avariar, de ele ficar feio, ficar cheio de risco, porque como ele tá no meu pulso, dependendo do movimento que eu faço, é inevitável você terminar batendo em algum lugar, ralando na parede, deixar ele exposto em várias condições e terminar variando ele. Termina sendo muito fácil porque o aparelho fica no pulso. Mas, de verdade, ele é um aparelho muito resistente. Ele é feito de aço inoxidável e ele só tem pequenas marcas de uso, muito pequenas mesmo, e ele já esbarrou em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E mesmo assim ele continua intacto. Eu utilizo um bumper transparente, eu não uso ele sempre, mas eu coloco ele quando eu vou estar em uma situação, um local
que eu supostamente bateria mais, como por exemplo fazer exercício, estar num lugar exposto, que eu bateria mais o relógio, eu termino colocando o bumper, mas várias vezes eu terminei esquecendo de colocar o bumper e ele continua intacto como se eu tivesse acabado de tirar da caixa. Então a resistência dele é muito boa e ele é um aparelho muito durável. Ele tá já há 1 ano comigo. Eu intercalei entre o Classic e o 6 normal durante algumas semanas e depois passei a utilizar somente o Classic. Então eu estou há esse 1 ano só utilizando o Classic praticamente. E ele tá intacto. Eu utilizo todos os dias esse aparelho e mesmo colocando nessas situações adversas, né, deixar ele exposto e terminar batendo, ralar na parede, fazer tudo quanto é coisa com ele, ele terminou não ficando com uma aparência de um aparelho usado. Então ele é um aparelho muito durável. Uma característica específica do modelo Classic é o aro giratório físico. A gente sabe que desde lá do início, quando a Samsung começou a entrar nessa parte de smartwatches, eles terminaram fazendo várias versões de relógios com o aro giratório físico. E ali a partir do Galaxy Watch 4, que é quando vale mais a pena comprar o relógio por conta da troca do sistema operacional, a gente viu no Galaxy Watch 4 Classic e agora no Galaxy Watch 6. E de verdade, esse aro giratório físico é praticamente inevitável você utilizar ele, porque ele termina sendo um recurso muito sugestivo. Quando você vai navegar no relógio, uma das primeiras coisas que você faz para navegação é justamente utilizar o aro giratório físico. E eu vou ser bem sincero para vocês que eu gosto muito de utilizar o aro giratório. Termina sendo bem confortável você navegar no relógio. Ele auxilia bastante na navegação, dependendo do conteúdo que você está vendo na tela do relógio, se tornando praticamente um recurso indispensável para o relógio, principalmente no Classic, que traz um estilo de relógio mais analógico. E já que eu mencionei de navegação, a navegação no relógio, a utilização do relógio é bem simples e bem intuitiva, então ele auxilia bastante os recursos do meu smartphone, porque muitas das informações que eu vejo no relógio eu não preciso nem tirar o smartphone do bolso, como notificações, e-mails, a utilização dos sensores de saúde, entre outras coisas. Agora, em relação à bateria, creio que a maior parte dos smartwatches hoje em dia, que oferecem bastante recurso, assim como no Galaxy Watch 6 Classic, deixa a desejar. O Galaxy Watch 6 Classic, para mim, tem durado 2 dias longe do carregador. E é claro que isso é muito relativo, o consumo de bateria é muito relativo. Para o meu uso de fazer exercício uma vez por dia e ficar o dia inteiro vendo notificações e navegando mais para ver notificações, termina durando 2 dias. Mas de repente tem pessoas que fazem mais tempo de exercício, que veem mais informações, que utilizam o recurso de LTE, que faz chamadas, então termina sendo um consumo maior. No meu caso, tem durado 2 dias. Mas considerando que é um aparelho que vai ficar no seu pulso, ter que tirar ele para ficar carregando ou ter que ficar pensando em carregar ele além do seu smartphone, termina sendo algo ruim e um pouco desconfortável. Mas esse é o preço para ter no pulso um relógio que entrega recursos mais avançados. A grande vantagem em relação à bateria é que ele tem um carregamento rápido. Dentre todas as versões de relógio desde o Galaxy Watch 4, o Galaxy Watch 6 é o aparelho que tem o carregamento mais rápido. Então isso termina facilitando bastante, porque por mais que a bateria vá embora rápido, dependendo do que você está fazendo, o carregamento termina valendo a pena porque ele é rápido. Resumindo, a minha experiência tem sido muito boa com o Galaxy Watch 6 Classic, tendo um desempenho bom e sendo um aparelho resistente e durável. E inclusive, em relação a ser durável, eu nem tenho utilizado película nele justamente porque a parte da tela é mais protegida por conta do aro giratório e mesmo que eu tenha ralado algumas vezes, ela nem avariou. Mas algo que poderia melhorar muito em relação ao Galaxy Watch 6 Classic seria a bateria e o desempenho. Eu tô bem ansioso para saber como será no ano que vem a versão Classic, caso exista, porque ele viria com um processador novo, que veio agora para o Galaxy Watch 7, que é um processador Exynos de 3 nanômetros. Para você ter noção, no Galaxy Watch 6 é um processador de 5 nanômetros. Então no Galaxy Watch 7 termina sendo um desempenho maior. A Samsung não trouxe um relógio na versão Classic dessa vez, mas normalmente, analisando desde o Galaxy Watch 4, eles vêm intercalando entre um aparelho Classic e entre um aparelho mais robusto para esportes radicais. Então essa foi a minha experiência com o Galaxy Watch 6 Classic. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva. Comente, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. Se você não segue o meu perfil no Instagram, é só digitar lá tel.tech que você acompanha o meu dia a dia com esses aparelhos. Um abraço e até a próxima!